Boa tarde, hoje é 31 de julho de 2019, estamos iniciando mais um Destaque Rural Notícias, sejam todos bem-vindos. Destaque Rural Notícias. Patrocínio: Grupo Floss, Manejo e Fisiologia, caminhos para alta produtividade. E BASF, We Create Chemistry. Após negociações, caminhoneiros dizem estar otimistas com o acordo. Após o primeiro dia de reuniões para tentar chegar a um acordo em torno da tabela de piso mínimo de frete, caminhoneiros, transportadoras e embarcadores demonstraram otimismo na construção de um consenso até o final de semana. Hoje, as reuniões foram marcadas pela apresentação das propostas para a correção de valores pagos pelo transporte de carga por parte dos caminhoneiros. Segundo os caminhoneiros, a resolução da Agência Nacional de Transportes Terrestres, suspensa no dia 22 de maio, só trazia previsão de custo mínimo para o frete, deixando de fora a remuneração do caminhoneiro autônomo pela carga transportada. A resolução suspensa determinava que o cálculo do piso mínimo passaria a considerar 11 categorias na metodologia. E os valores do leite e o UHT registraram alta nos últimos dias, após 8 semanas consecutivas de baixa. De acordo com dados do CPEA, de 22 a 26 de julho, o preço médio do leite longa-vida subiu 1,49%, fechando a R$ 2,36 o litro. Quanto ao preço do queijo mussarela, por sua vez, registrou leve queda, mas em menor intensidade do que nas semanas anteriores. No mesmo período, a média foi de R$ 17,55 o quilo, um recuo de apenas 0,09%. Segundo colaboradores do CPEA, as negociações começaram a melhorar nos últimos dias, devido ao fim das férias escolares. Quanto aos estoques, permaneceram baixos em alguns laticínios por conta da diminuição da produção. Esperemos que esses preços se mantenham, né, e que possa chegar essa alta também aos produtores que estão aí penando já há algum tempo com os preços baixos recebidos pelo litro de leite. BASF, há 7 anos ao lado de campeões do concurso de produtividade do SESB. Vamos falar agora com a Fernanda Custódio. Boa tarde, Fernanda. Oi, Léo. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham aqui pelo Destaque Rural Notícias. Seja bem-vinda. Fernanda, então, como foram as movimentações na Bolsa hoje e as notícias sobre mercado? Isso, Léo. Tivemos um dia de queda, tanto para os futuros da soja quanto para os futuros do milho, lá no mercado internacional. Se a gente considerar os principais vencimentos da soja, nós estamos falando de uma queda de mais de 15 pontos no pregão desta quarta-feira. E no caso do milho, perdas entre 10 e 11 pontos. Chamando a atenção para quem está nos acompanhando agora, viu, Léo, que o primeiro vencimento do milho fechou a $4 por bushel. Então, o preço está recuando também. Por enquanto, não tem nenhuma novidade no mercado. Muitos analistas dizendo que o mercado realmente está cansado, porque a gente não tem nenhuma novidade. Em relação ao clima, temos algumas previsões indicando algumas chuvas ainda lá no meio oeste norte-americano, mas há também essa expectativa de possibilidade de um clima um pouco mais quente e seco, o que ainda não foi confirmado. No caso da soja, outro fator muito importante que a gente já vem conversando ao longo dessa semana é essa reunião, então, entre as autoridades dos Estados Unidos e da China, que se reuniram lá em Xangai. Temos mais uma reunião que foi realizada agora nessa quarta-feira, e o resumo que foi divulgado pela mídia internacional é de que ambas as partes disseram que as conversas hoje foram construtivas, Léo.
O que isso efetivamente quer dizer, a gente ainda não sabe. O que a gente sabe é que no início da semana o presidente Donald Trump não estava tão otimista com essas conversas presenciais e principalmente estava desanimado com a postura da China, que segundo a visão dele não estava cumprindo com a sua parte no acordo, de que era justamente comprar novos volumes de soja, milho e carne de porco também, carne suína lá dos Estados Unidos. Mas a gente ainda precisa acompanhar os próximos dias e ver como é que isso vai impactar o mercado, né, Léo? Pois é, Fer. Segue essa novela aí, mas realmente isso tem impactado pouco na questão da soja aqui no Brasil, né? Sim, Léo. E essa também é uma informação que, apesar dessa queda um pouco mais forte hoje, que a gente acompanhou lá na Bolsa de Chicago, já é uma informação precificada pelo mercado. Assim como essa questão de clima. Os participantes do mercado, os investidores, acabaram tirando um pouco desse risco climático que a gente fala sobre os preços também. E claro que, se a gente considerar a formação de preços aqui no Brasil, Chicago é uma referência importante. A gente precisa acompanhar o comportamento do dólar, que o Cris vai falar daqui a pouco para a gente, e a questão de prêmios. Mas no caso do milho, principalmente, que a gente vinha acompanhando desde o início da semana, né, Léo, é que realmente os produtores, nesse momento, estão focados na finalização da colheita do milho safrinha aqui no Brasil, preocupados com a questão do escoamento e um pouco mais retraídos e cautelosos quando a gente fala de comercialização. E do mesmo jeito, por outro lado, né, do outro lado da cadeia, os compradores também estão mais cautelosos nesse momento, esperando realmente novas oportunidades para adquirir o milho, que a gente sabe que sazonalmente, né, Léo, quando a gente tem uma maior disponibilidade de milho ou de qualquer outro produto no mercado, esse preço tende a cair. Então, os compradores também de olho nessas informações e esperando novas oportunidades de negócios. Tá certo, Fer. Você acompanhou hoje o lançamento de uma nova cultivar de tomate, né, Fernanda, aí em São Paulo. Nos conte um pouco como foi esse evento. Sim, Léo. Hoje essa repórter que fala que estava numa externa, num evento que aconteceu aqui em Louveira, aqui ainda no interior do estado de São Paulo, e aí a gente estava destacando essa nova variedade de tomate, que é o tomate Vero, que o que a gente estava observando lá, né, Léo? E a gente teve, enquanto jornalista, a oportunidade de degustar esse tomate. É um tomate mais adocicado, com menos acidez, ele tem mais firmeza e durabilidade. Sabe quando a gente vai fazer uma receita, né? A gente se arrisca na cozinha, Léo, corta um tomate e junta aquela água? Com o Vero não tem. A quantia de água que sai é bem menor. E aí hoje nós fomos até a propriedade do produtor Ricardo, tivemos a oportunidade de conhecer como é feito esse manejo, o cuidado também desse cultivo protegido, porque lá eles produzem o tomate dentro de uma estufa. E um dado interessante é que quando a gente tem todo esse cuidado, né, Léo, e principalmente cuidado de manejo, a gente acaba, claro, ganhando um pouco mais em produtividade. E a gente estava falando que uma planta de tomate pode dar até 60 frutos, que é uma produtividade alta. E a gente está falando também de qualidade. E toda vez que a gente considera hortifruti, essa questão de qualidade é muito importante. E o Ricardo e a família dele, eles fazem o caminho inverso, né, Léo? Quando eles iniciaram na agricultura, havia uma preocupação de para onde vender esse produto. Então, a família se reuniu e criou quitandas. São 3 quitandas na cidade de Vinhedo, que é uma cidade próxima, e é uma quitanda diferenciada, onde realmente você tem uma excelência em qualidade de produto, não só em hortifruti, mas em tudo. E a gente notava uma diferença que quando a gente vai no mercado, né, Léo? Por exemplo, aqui na minha cidade, no interior, a gente fica escolhendo frutas e isso acontece com tudo. Lá não, é muito padronizado, tem uma homogeneidade de produtos, então assim, você não precisa ficar fazendo essa escolha. Então assim, é muito bacana e isso vem de encontro com a necessidade do mercado consumidor, que a gente sabe que cada dia está mais exigente, né, Léo? Então a gente teve oportunidade de conhecer e ter todas essas informações também hoje durante esse evento.
Muito legal esse exemplo aí de produtores que focam nicho, né, Fer, e conseguem agregar valor, né, nos produtos. Sim, Léo, e eu acho que o mais interessante é que eles pensam de uma maneira contrária, né? Era isso que a gente estava conversando com o Ricardo. A demanda vem do consumidor. Então, assim, ele não está preocupado só em produzir e depois o restante, como esse produto vai chegar até o consumidor, eles são muito preocupados com isso. Então, eles realmente conversam com os consumidores e eles viram, por exemplo, que essa questão do tomate vero, Léo, foram os próprios clientes da Quitanda que destacaram essa questão do sabor, que realmente ele é mais adocicado. Nós experimentamos vários tomates hoje e a gente conseguiu comprovar isso. Então, foi através dos clientes que deram esse feedback que eles começaram a investir mais na produção do tomate vero. Então, assim, é um caminho inverso e oposto. E realmente estão atingindo um nicho de mercado, mas muito comprometidos com excelência e qualidade para atender esse mercado consumidor. Tá certo, Fer. Deu água na boca aqui. Vai ter que mandar umas amostras aqui para o Rio Grande. Sim, eu mando, Léo. Colhi tomates, inclusive, eu mando para vocês. Obrigado, Fernanda, pela participação. Amanhã voltamos com mais informações a partir das 18 horas. Isso mesmo, Léo. Amanhã eu estou aqui de volta com mais informações. Obrigado, Fernanda. Até amanhã. Até amanhã, Léo. Vamos agora às informações do clima. Lembrando que logo após as informações do clima, nós estaremos ao vivo com o comentarista de economia, Moisés Cristiano. Nesta quinta-feira, o avanço de uma forte frente fria causa chuva volumosa e queda de temperatura no centro-sul do Rio Grande do Sul. Nas demais áreas gaúchas, chove a partir da tarde. Em Santa Catarina e no Paraná, o sol aparece entre poucas nuvens, mas não chove. Há possibilidade de ventos fortes. Na região sudeste, o predomínio é de sol com poucas nuvens em todas as áreas da região. Não há expectativa de chuva. Nas horas mais quentes do dia, a umidade do ar fica baixa entre o centro-oeste de São Paulo e Minas Gerais. Já no centro-oeste, uma grande massa de ar seco ainda atua sobre a região. Portanto, não há previsão de chuva. Em algumas áreas, a umidade do ar pode chegar a níveis inferiores a 30%. A aproximação de um sistema frontal deixa o vento intenso no sul do Mato Grosso do Sul. No Nordeste, a quinta-feira é de sol em grande parte da região e sem chuva. O sol aparece e chove rápido no leste da Bahia e entre Alagoas e o Rio Grande do Norte. O calor e tempo firme nas demais áreas da região. E na região norte, o tempo continua mais instável em Roraima e no extremo norte do Amazonas, onde pode chover a qualquer hora. Já nas demais áreas do norte do Amazonas, no norte do Pará e no Amapá, também chove, mas apenas à tarde e de forma isolada. Sol e tempo firme nas demais áreas. Vamos então conversar com o Moisés Cristiano a respeito de todas essas movimentações que tivemos hoje no mercado financeiro, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Cris, boa tarde, seja bem-vindo ao vivo ao Destaque Rural Notícias. Boa tarde, Léo, tudo bem? Tudo certo. De fato, como tu falaste, inclusive eu fiz questão de participar hoje ao vivo aqui, né, do programa, porque hoje foi considerada uma super quarta-feira e ela foi bastante movimentada no mercado financeiro, sim, né? Já foi decidida a taxa básica de juros, que ela ficou com um corte de 0,5% aqui no Brasil e nos Estados Unidos 0,25%. E aí teve resultados aí depois do corte nos Estados Unidos na Bolsa de Valores. A Bolsa subiu, o dólar subiu bastante, a Bolsa caiu bastante. Ela fechou em mais de 1% de queda. Só para você ter uma ideia, ela oscilou hoje entre 100.950 e 103.128. E ela chegou ali fechando no dia, né, a 1,09 ponto de queda, de perda. No caso do dólar, ele teve ali perto de 3,76 hoje no dia e ele fechou com ganhos de 0,7% a R$ 3,8165 na compra. O que aconteceu então? Bom, em relação, vamos começar do início, né? A primeira informação que estava sendo bastante esperada pelo mercado aí
que foi a taxa básica de juros do Comitê de Política Monetária do Banco Central dos Estados Unidos, do FONC, né, que caiu 0,25 ponto percentual. Só que aí, o que aconteceu? Uma mudança, digamos assim, de perspectiva em futuras quedas ou não da taxa básica de juros deles de lá, que fez com que a Bolsa caísse. Depois de sinalizar essa redução, foi dito pelo chairman do Federal Reserve, o Jerome Powell, que seria um ajuste de ciclo e não um início de uma mudança na política monetária. E isso aí fez com que o mercado, então, ficasse não tão certo do que vai acontecer no futuro em relação à taxa básica de juros norte-americana. Era essa a minha dúvida, Cris. Geralmente, quando a taxa de juros norte-americana cai, a tendência era de aumentar investimentos aqui no Brasil. Concorda? Sim. Sim. Então não seria... Isso porque o que acontece? A questão da taxa básica de juros é uma questão de risco, né? Por exemplo, os investidores eles têm lá uma taxa de risco para países emergentes como o Brasil. Quando eles veem que existe mais condições deles ter um ganho melhor, né, em países emergentes do que em países como os Estados Unidos, por exemplo, eles então preferem fazer os seus investimentos em países emergentes. Quando tem esse corte na taxa básica de juros dos Estados Unidos, então o que acontece? Eles pensam, poxa, vou fazer o quê? Vou pegar o meu dinheiro e vou investir num país onde que vai me dar mais retorno daquilo que eu estou investindo. Nos Estados Unidos, se tem, por exemplo, eles têm lá uma taxa de juros entre 2% e 2,25%. É bem mais baixa que aqui. Só que a taxa de risco deles é bem menor do que países emergentes, como não é o caso do Brasil. Então isso significa o seguinte: na hora de decidir que tipo de investimento ele vai fazer, ele não vai só olhar a taxa de juros, mas ele vai também olhar a taxa que ele mesmo, investidor, tem de risco. E aí tem muitos investidores que estão olhando aqui para o Brasil, estão vendo que o Brasil está aí numa crescente, né, apesar de ter uma economia que não está indo conforme se esperava, né? A gente está vendo aí alguns sinais de retomada, por exemplo, de confiança. Inclusive, sobre esse assunto, até gostaria de trazer aqui alguns dados. O indicador de incerteza da economia, ele caiu ao menor patamar desde fevereiro de 2018. Esse dado aí foi divulgado hoje pela Fundação Getúlio Vargas. Ele teve queda de 10,7 pontos de junho para julho. E com o resultado, o índice chegou a 108,4 pontos. É o menor índice de incerteza desde fevereiro de 2018. E também tem um outro índice que foi divulgado hoje, ele mede a confiança dos empresários. Índice de confiança é muito bom para a economia e esse índice subiu 0,9% no mês de julho. Então tem sinais aí de retomada. Agora, o que acontece em relação à taxa básica de juros, que é outra sinalização por parte dos investidores, né, de como é que a economia brasileira pode ir? Nós tivemos agora esse corte de 0,5 ponto percentual na taxa básica de juros da economia. Ou seja, é uma política monetária que está dando uma sinalização para o mercado de que o Banco Central ele está abrindo mais possibilidades aí de investimentos e também de consumo, né? Porque a gente vai ter um juro mais baixo, por exemplo, para fazer algum tipo de financiamento. Inclusive, a Caixa hoje anunciou, só para te ter uma ideia, uma redução de até 40% nos juros do cheque especial, justamente já prevendo que iria ter um corte aí na taxa básica de juros e também, né, para estimular outros bancos a fazer com que os juros comecem a cair. Então, isso tudo significa o seguinte: um novo ciclo está começando a partir de hoje. A gente vê aí alguns indicadores, né, que mostram que a gente pode ter, principalmente mais para frente, a partir do próximo ano e a partir das próximas ações no Congresso Nacional, ciclos mais positivos para a economia. E uma das coisas que fez, então, também com que o Banco Central promovesse essa queda aí na taxa básica de juros, esse corte de 0,5 ponto percentual, né, estava sendo esperado primeiro 0,25%, depois o mercado começou a achar que o Banco Central ia cortar mais, ficou em 0,5%, são três coisas básicas. A gente vê aí uma economia que não está andando conforme ela deveria de estar, né, mas se recuperando aos pouquinhos, inclusive esses índices de confiança. Também a gente vê aí que temos uma reforma da Previdência que está andando no Congresso, já passou no primeiro turno, e também nós vemos aí uma inflação mais baixa.
a expectativa é de que ela feche neste ano de 2019 em 3,8%. Mas por que 3,8% é considerado baixo? Porque a média da inflação esperada pelo Banco Central é 4,25%. Ou seja, a gente tem sim uma expectativa de crescimento não tão bom para 2019, mas a gente vê sinais aí de que a economia pode estar começando a partir desse ciclo até da taxa básica de juros mais baixa, talvez ela chegue até em 5% no final do ano de 2019, que nós poderemos ter uma recuperação mais positiva da economia aí mais para frente. Léo. Cris, outra informação que você nos traz é a respeito da taxa de desemprego. Sim. Esse dado saiu hoje e ele é bem positivo, Léo, porque assim, ó, ele caiu e está agora em 12%. Esses 12% ele se refere aos dados de abril, maio e junho, quer dizer, é o trimestre que ficou em 12%. Só que no trimestre anterior, imediatamente anterior, que se refere a janeiro, fevereiro e março, ele tinha ficado em 12,7%. E esse patamar que está agora, que ficou em 12%, divulgado hoje pelo IBGE, ele é menor do que o mesmo período, ou seja, abril, maio e junho, do ano passado, 2018, que estava com 12,4%. Nós temos aí algumas quedas importantes. Por exemplo, o rendimento real habitual, ele caiu 1,3%. Então, o que está acontecendo aí? Nós temos uma taxa de desemprego menor, mesmo assim, ainda nós temos muita gente desempregada, Léo, são 12 milhões e 800 mil pessoas que não têm emprego, e a renda está mais baixa. Isso tudo aí também, né, pode inibir o consumo. Mas como eu estava falando antes, existe aí um novo ciclo que talvez demonstre até o fato de estar caindo a taxa de desemprego, que a gente pode ter aí mais condições de crescer a economia no futuro. Tem um outro dado importante também que o IBGE trouxe, né, que é a taxa de subutilização. Essa também está caindo. A subutilização é aquilo. Tipo, você pode trabalhar mais tempo durante a semana, mas você trabalha menos. Você tem condições de trabalhar, de produzir mais, mas você está produzindo menos porque o mercado não está absorvendo a tua mão de obra. E tem outro dado também, que são aquelas pessoas desalentadas, né? Esse número também caiu. As desalentadas são aquelas que nem estão mais procurando emprego. Só para te ter uma ideia, a taxa de subutilização em abril, maio e junho de 2018 era de 24,5%, agora foi para 24,8%. É um pouco maior que o ano passado, mas é menor do que no trimestre anterior, que ficou em 25%. Léo. Tá certo então, Cris. Muito obrigado pela tua participação. Prazer tê-lo ao vivo aí. E até amanhã. Quando então, quiser, estamos aí, cara. Com mais informações sobre economia. Uma boa noite, Cris. Boa noite, até mais. Olha só, e o índice de inflação do custo de produção e dos preços recebidos pelo produtor rural no Rio Grande do Sul é um objeto de estudo mensal realizado pela Farsul. Hoje nós conversamos com uma das economistas da federação a respeito deste tema. Então, vamos acompanhar a entrevista com a Daniele Guimarães, da Farsul, a respeito deste tema. Destaque Rural Notícias. Boa tarde, Daniele. Seja bem-vindo ao Destaque Rural Notícias. Boa tarde, Leonardo. Muito obrigada pelo convite. Então, Daniele, a Farsul divulgou recentemente o estudo com relação ao mês de junho, dos preços recebidos pelo produtor e alguns comparativos que são realizados aí para terem alguns indicadores, né? E que demonstra que mesmo com queda nos custos de produção, os produtores perderam rentabilidade ainda? Isso, exatamente. O que acontece? A gente sabe que o preço recebido pelo produtor, ele é diferente do preço pago na gôndola, né? Porque existe uma série de processos lá que o trigo, por exemplo, sofre depois que ele sai da porteira até ele chegar na gôndola, que claro que encarecem, por exemplo, o pão francês lá na gôndola. Então, o preço do produto que o trigo gera na gôndola, ele geralmente é mais elevado mesmo do que o preço pago ao produtor. Se não é mais elevado, ele pelo menos é diferente. Por que ele é diferente? Porque ele acaba sofrendo influências diferentes. Mercados diferentes sofrem influências diferentes. O preço recebido pelo produtor, ele sofre influências de oferta e demanda,
Então, ele tem questões climáticas que interferem, tem questões cambiais que interferem, o mercado externo interfere. Já a gôndola são outras questões que interferem, além de essas que também interferem no preço do trigo. Na gôndola, a gente tem mão de obra, a gente tem energia elétrica. Então, os pesos e as medidas são diferentes. Quando a gente vai analisar como se comportam esses preços na gôndola e o preço que o produtor recebe pelo produto, a gente vê que eles têm um comportamento diferente. O preço que o produtor recebe, ele vem se valorizando, sim, mas a uma velocidade muito menor do que o preço na gôndola vem subindo. Enquanto o preço na gôndola, nos últimos 12 meses, cresceu cerca de 4%, o preço recebido pelo produtor ele está se valorizando em 2,6%, ou seja, tu vê que tem, no curto prazo, a relação ela não é tão grande. No longo prazo, eles tendem a convergir, mas no curto prazo, eles se movimentam de formas diferentes. Então, a gente vê o preço na gôndola mais caro, se acelerando mais rapidamente do que o preço recebido pelo produtor. É essa diferença que faz com que o produtor perca rentabilidade na produção? Ou... Não exatamente. Não é a diferença que faz com que exista a perda de rentabilidade. Porque o fato de estar mais caro na gôndola quer dizer que os processos dentre a porteira até a gôndola, eles influenciam mais o preço final do produto do que o preço que o produtor cobra. Então, a gente não pode dizer que sempre que o preço do pão francês está mais caro, é porque o trigo está mais caro. Que em muitos casos a gente vê acontecer, inclusive, o movimento contrário. O produtor de trigo recebe um valor menor e, mesmo assim, o pão francês está mais caro. Por quê? Porque a energia elétrica está mais cara, porque o combustível está mais caro, porque a mão de obra está mais cara. E a gente lembra que existe uma série de processos industriais entre um produto e o produto final. O que faz o produtor perder a rentabilidade é quando a aceleração do preço dele acontece de forma mais lenta, ou seja, mais devagar, do que a aceleração dos custos, que é o que a gente vem observando agora nessa safra. O preço está crescendo, sim, cerca de 2,6%, como eu comentei, mas o custo ele cresce de forma mais acelerada, ele cresce mais rápido. Então, o que acontece? O produtor, quando ele olha o seu fluxo de caixa, ele vê o dinheiro que sai crescendo numa velocidade maior do que o dinheiro que entra. Basicamente isso. E é isso que faz a rentabilidade diminuir, não necessariamente o preço que é cobrado na gôndola. Em junho, nós tivemos uma inflação dos preços recebidos de 6,8%, né? Isso motivado aqui, como diz na matéria divulgada de vocês, pela guerra comercial entre China e Estados Unidos e também a peste suína lá no continente asiático, né? Sim. Na realidade, a gente está em patamares de preços que têm sofrido influências de cenários que a gente não esperava, né? Que são coisas... Não está ao alcance do produtor essas flutuações que acontecem no mercado externo. A gente tem esses dois principais casos, né? O preço do suíno, ele está sendo afetado por causa dos abates no continente asiático, em função da peste, como tu bem citastes. Então, acaba que é um continente que é um grande produtor e um grande consumidor. Então, ele precisa tirar de algum lugar, né, para alimentar essa demanda dele que ficou em aberto, porque a oferta teve que ser abatida em função da peste. Ele busca em outros mercados. Um dos outros mercados que ele tem buscado é o mercado brasileiro. E o que isso acaba acarretando aqui no mercado interno? A gente vê uma maior demanda dos suínos e daí os preços eles acabam se valorizando. Quando a gente fala da guerra comercial, o cenário é muito parecido. A guerra comercial entre os Estados Unidos, que é um grande produtor de soja, e a China, que é um grande consumidor de soja, acabou favorecendo o Brasil. Por quê? Porque quando a China decide taxar a soja que vem dos Estados Unidos, fica muito mais caro para o importador de soja chinês comprar dos Estados Unidos do que comprar do Brasil. Então, eles optaram comprar de outros mercados, e o Brasil foi um mercado que ganhou muito espaço lá na China. E isso acabou também causando uma valorização dos preços, né? Os estoques se reduziram bastante, a gente conseguiu escoar bastante
a produção. Mas a gente sempre gosta de lembrar que isso, mais uma vez, são fatores que fogem do alcance dos produtores, são coisas que acontecem totalmente fora de contexto, a gente não tem como prever, e também são fatores que eles tendem a se resolver, né? A gente já vislumbra aí uma possibilidade de reconciliação entre os Estados Unidos e a China, né? Justamente, principalmente em função do ano que vem ser um ano eleitoral nos Estados Unidos, então a gente acredita que pode acontecer um pouco de jogada política, de tentar acalmar a situação, e isso vai afetar o mercado brasileiro, né? Então a gente tem que sempre cuidar que essas flutuações, quando sobe do nada, às vezes também pode cair do nada, né? Então a gente sempre tem que ficar atento. Mas, referente ao nosso índice de preços recebidos no mês de julho, a gente teve aí a valorização influenciada por esses dois fatores, peste suína e guerra comercial. Com relação aos últimos 12 meses, Daniele, como está essa comparação entre preço recebido e custos de produção? Quando a gente olha os 12 meses, a gente vê que o preço recebido pelo produtor, ele cresce. Ele cresce bem menor do que na safra passada, mas ele cresce 2,6%. Só que os custos, eles crescem de forma mais acelerada do que os preços. Então, a gente tem um cenário diferente da safra anterior. Na safra anterior, a gente viu os preços crescerem de forma mais acelerada que os custos. Nessa safra, a gente já vê uma safra mais cara, os custos crescendo mais aceleradamente que os preços. Então, como eu havia falado, o fluxo do produtor, ele fica totalmente diferente. O que a gente gasta com insumos está encarecendo de forma mais acelerada do que o que entra no nosso caixa, né? Que é o preço que o produtor recebe pelo produto. Você tem esse número aí do custo? Quanto cresceu nesses últimos 12 meses? O custo, ele cresceu no acumulado em 12 meses, 2,80%. Enquanto o preço recebido pelo produtor cresceu 2,6%. Quando a gente olha na safra passada, né, quando a gente vê o ano fechado no ano passado, a gente tinha um preço crescendo em 14% e um custo crescendo em 7,6%. Ou seja, vê como o preço crescia percentualmente muito mais do que o custo. Então, a gente teve um cenário na safra passada. Nessa safra, o cenário é totalmente diferente. Quais são os principais custos aí que impactam nesse pacote de custo de produção? A gente faz, na verdade, um levantamento, entram todos os custos, né, de propriedades típicas. Então, a gente levanta mão de obra, fertilizantes, agroquímicos, sementes, juros que são pagos aos bancos, mas o que a gente vê maior percentual, quando a gente vê assim, o que pesa mais, são os agroquímicos, os fertilizantes. E quando a gente vai ver o que mais influenciaram as variações dos últimos meses, foram justamente os fertilizantes. Por quê? A gente teve uma flutuação muito forte na taxa de câmbio nos últimos meses. E os fertilizantes, eles são produtos importados. Então, toda vez que a gente tem um aumento da taxa de câmbio, a gente vê um encarecimento dos fertilizantes. Quando a gente vê uma redução da taxa de câmbio, a gente também consegue ver já um impacto nos custos de forma a reduzir os custos. Por isso que esse mês de junho ele foi um mês diferente. Por quê? Porque a gente viu uma redução da taxa de câmbio de 3%. Então, a taxa de câmbio que vinha se acelerando, ela deu uma acalmada. Quando ela dá uma acalmada, a gente tem um reflexo nos custos. Os custos reduziram 0,2%. É quase ficar estável, mas pelo menos aí teve uma influência da redução da taxa de câmbio, já deu uma aliviada, pelo menos não cresceu como a gente vinha vendo nos últimos meses. Quando a gente tem uma redução na taxa de juros, consequentemente o preço do soja ou do milho ele também reduz, né? Mas a gente vê que o preço pago, o prêmio pago no porto está mais alto devido a essa guerra comercial, a necessidade de fazer os embarques. Exato. Foi isso que segurou o preço mais alto? Com certeza, com certeza. A gente tem um produto que é a soja, que é um produto que ele é cotado na Bolsa de Chicago, né? Ou seja, ele segue informações de fundamentos de mercado e ele é precificado em dólares.
Quando a gente olha ele em dólares, ele está em queda por causa da guerra comercial. Lembrando que os Estados Unidos, que é o maior produtor de soja do mundo, ele está acumulando estoques enormes. Os Estados Unidos mais que dobrou os seus estoques na safra passada em função dessa guerra comercial. Ou seja, o impacto na Bolsa de Chicago, quando um dos maiores produtores de soja do mundo passa por essa situação de acúmulo de estoques, ele é direto. A gente tem impacto na Bolsa de Chicago e o preço em dólar está em queda. Só que quando a gente vem para o Brasil, a gente tem uma lente na frente dessa realidade que acaba nos fazendo enxergar um outro cenário, que é o fato de a gente estar se valorizando dessa guerra comercial, conseguindo escoar grande parte da nossa produção para a China e o prêmio no porto, ele está maior. Qual é o grande recado que a gente sempre dá quando a gente se depara com essas situações? É que é uma questão muito pontual, ela é conjuntural, não é uma questão estrutural. Ou seja, não vai ser para sempre que China e Estados Unidos vão estar em guerra. A gente não pode assumir isso como um cenário que vai se perpetuar. Ele é um cenário que tende a se resolver. E a gente sempre tem que pensar em voltar aos termos de normalidade. Se voltar à normalidade e essa guerra comercial acabar, o preço aqui dentro vai cair. E a gente vai passar a ver a realidade que o mercado mundial vê. Então, a gente tem que estar preparado para isso. Por isso que a gente sempre fala da importância da gente buscar se proteger no mercado financeiro, né? Buscar travar o preço futuro, travar o câmbio, e que essas jogadas, às vezes, financeiras, acabam nos protegendo dessas flutuações que não dependem do produtor. O produtor não consegue controlar, não estão ao alcance dele. Destaque Rural Notícias. Essa matéria você encontra então na íntegra no portal destaquerural.com.br, logo ao fim do Destaque Rural Notícias. Este então foi o Destaque Rural Notícias de hoje, lembrando que mais informações você encontra acessando o portal destaquerural.com.br, além do que já falamos hoje aqui, mais informações sobre clima, mercado, pecuária, agronegócio e muitas outras informações para contribuir aí no seu dia com as principais informações que aconteceram no mercado do agronegócio no dia de hoje. Muito obrigado a todos pela companhia e até a próxima. Destaque Rural Notícias. Patrocínio Grupo Floss, Manejo e Fisiologia, Caminhos para a Alta Produtividade. E BASF, We Create Chemistry.